Olá, Global Planners! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal que te mostra o caminho para uma vida sem fronteiras, com liberdade de tempo, geográfica e, claro, liberdade financeira. O meu nome é Douglas e hoje nós vamos desvendar o segredo para quem busca essa liberdade, que é o trabalho remoto. Mais especificamente, uma plataforma chamada Upwork, que eu acho muito interessante. Alguns vídeos atrás eu comentei sobre ela e o pessoal ficou muito interessado, muitas mensagens pedindo um vídeo específico sobre essa plataforma. Então o vídeo de hoje é justamente sobre isso, atendendo a esses pedidos. Você provavelmente já pensou em trabalhar de qualquer lugar do mundo, definir seus próprios horários e ganhar em dólar ou euro. Tenho certeza disso, todo mundo já pensou nisso. E além disso, transformar o seu conhecimento numa fonte de renda. Parece um sonho, né? Mas eu te garanto, isso é possível e acessível. Nós estamos vivendo a melhor época para fazer isso acontecer. Eu tô aqui hoje para te mostrar o passo a passo de como transformar esse teu sonho no seu novo plano global. Eu sei que tu tá pensando, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? Sim, você vai conseguir. Eu também comecei com um monte de dúvida, um monte de incerteza e insegurança, mas foi na Upwork que eu consegui encontrar a ferramenta para começar a construir a vida que eu sempre quis. E hoje eu vou compartilhar não só o caminho, mas também os bastidores e também os resultados que essa plataforma me trouxe. É muito importante levar em conta o seguinte: ela é uma plataforma, ela não faz milagre. Tome muito cuidado com as pessoas que falam que é só fazer o cadastro e começar a faturar. Não é assim. Eu também tive uma curva de aprendizado, eu também tive bastante dificuldades e também demorei para conseguir o meu primeiro trabalho lá. É um processo. Não estou aqui para vender sonho e facilidade para ninguém. É uma plataforma, vai te ajudar, não vai fazer milagre. Para começar nossa jornada, nós precisamos entender o terreno. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a Upwork. A Upwork é, em essência, o maior mercado de trabalho global para freelancer. Pensa nela como uma ponte digital que conecta profissionais talentosos como você a clientes de todo mundo que precisam de serviços em diversas áreas. Como diz aqui no próprio site deles, conectando clientes que precisam a freelancers que entregam. Vamos até traduzir para o português aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, tem áreas como desenvolvimento de TI, design e criatividade, serviço de IA, vendas e marketing, escrita e tradução, administração e suporte, finanças e contabilidade, jurídico, RH e treinamento, engenharia, arquitetura, tem muita coisa aqui dentro. Então tem para todos os tipos de profissionais. E aqui, para contratar e para quem está procurando trabalho. Então ela serve para os dois lados, para quem está procurando trabalho e para quem está contratando. Aí você pode dar uma consultadinha no site deles, aqui tem mais informações. Depois eu te explico como é que funcionam as taxas, tá? Porque não é uma taxa fixa, mas a gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouquinho. Então, para mim, essa que é a beleza da Upwork. Ela oferece esse sistema robusto, transparente e seguro. Ela protege tanto as empresas como você, quem vai desenvolver o trabalho. Você não vai se preocupar em cobrar. Será que eu vou receber? Sim, se você fez o trabalho e botou tudo certinho dentro da plataforma, você vai receber pelo seu trabalho. E é aí que está a grande vantagem que eu vejo da Upwork, essa segurança de que você realmente vai receber pelo trabalho que você executou. Mas como eu, como freelancer, me encaixo nesse sistema? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa se atentar é o seu perfil. Precisa fazer um perfil que chame a atenção. E aqui você vai dizer todas as suas habilidades, experiência profissional, educação, portfólio e, claro, uma descrição que realmente venda o seu peixe. Aqui você tem que pensar em palavras-chave ideais que o teu futuro cliente possa te encontrar. Então você vai preencher com as suas habilidades, cada um tem suas habilidades, então você vai preenchendo o seu perfil. Esse aqui é o perfil público, é assim que as pessoas veem o seu público. Aqui você coloca os trabalhos que você já fez, os completos, os que está em andamento. Então, esse aqui é o perfil público. São as habilidades que você vai colocar aqui para chamar a atenção dos seus clientes. Cara, uma dica de ouro: não subestime o poder de uma foto profissional e bem feita, tá? Não bota foto mal feita, qualquer foto de qualquer jeito num perfil profissional. Isso com certeza vai espantar os teus clientes. Você precisa de uma foto séria, no mínimo séria, para que as pessoas te levem a sério. Como é que funciona para se candidatar na plataforma? Você vai receber esses connects. Esse aqui é a moeda da plataforma. É com esses connects que você se candidata nas vagas. Eu vou te mostrar aqui os detalhes, como é que tá a minha conta. Eu tenho 52 connects. Você recebe uma quantidade, eu não lembro quanto que é, para você começar na plataforma. E aí você tem que utilizar esses connects de forma inteligente, para não gastar todos eles e não conseguir nenhuma vaga efetivamente. Mas tu ganha, eu acho, deixa eu ver quanto que ganha. Ganha 10 connects por mês.
Claro, se você precisar de mais, você pode sempre comprar os connects. E aí, obviamente, vai ter um custo para você comprar esses connects. Tá aqui, ó, buy connects. Ó, 1,50 para 10 connects. E aí você pode ver aqui quanto que você quiser, se quiser também. Então esses connects são a base para você entrar em contato com as empresas. Então você tem que gastar eles de forma inteligente. Mas não se preocupe que eu vou dar algumas dicas para vocês daqui a pouquinho de como utilizar esses connects de forma inteligente. Vamos para a página inicial aqui e vou te mostrar agora como que você encontra as vagas dos teus sonhos. Como é que funciona para encontrar a vaga que se enquadra no teu perfil. Eu vou tirar meu rosto aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então é isso aqui, quando você preencher o teu perfil com teus interesses, etc, fez aquele perfil completinho, tá tudo 100%, como tá aqui, ó, o meu tá 95%, tem que deixar ele mais completo. Mas quando você completar ele ou deixar de um certo nível, vai começar a aparecer as vagas que fazem sentido para o teu perfil. E aí você vai dando uma olhada no que te interessa aqui. Então é nesse feed de vagas aqui que você vai encontrar a vaga dos teus sonhos, tá? Aqui tem um... Cara, é enorme isso aqui. Tu pode filtrar por categoria, por pagamento, tipo se eles pagam por hora ou pagam por trabalho, o nível de experiência e até mesmo o histórico de contratação do cliente. Você pode ver, vou botar esse primeiro aqui, ó. As pessoas que eles já contrataram e já fizeram algum serviço para essa empresa aqui. Aí você pode ver aqui, ó, tem um 2.9, um 5.0, 4.9. E por isso aqui você também tem uma noção de quem que você está trabalhando, como é que é a pessoa. Então você lê os comentários e avaliações, você pode ter uma base para ver se vai fazer sentido você trabalhar com aquela empresa ou não. Pagamento verificado. Eu priorizo sempre isso aqui e empresas com alto ranking aqui. Porque se você ver bem, daqui a pouco vai aparecer uma aqui, ó. Pagamento verificado sem nenhuma avaliação. Acho meio complicado, mas você pode clicar aqui, dar uma olhada, ver se faz sentido para você. E aí você se candidata na vaga e eu já explico para vocês daqui a pouquinho. Mas esse aqui é o feed de vagas, então você vai, quando você preencher o teu perfil aqui, vai rolando aqui, você vai encontrar várias vagas que fazem sentido para você. Então você pode encontrar a vaga que faz sentido para você e se candidatar nessa vaga. Beleza, Douglas, eu achei uma vaga que se enquadra no meu perfil, faz todo sentido para mim. Como é que funciona para eu me candidatar na vaga? Vamos para lá agora, vou te mostrar agora como é que funciona isso. Digamos que é essa vaga aqui que eu fiquei interessado. Tradutor português para trabalho simples. Vamos clicar nela aqui. E aqui vai ter um resumo. Nós estamos procurando um tradutor português para auxiliar a gente em traduções simples para um cliente. Tarefa de tradução simples para um cliente. O candidato ideal precisa ter experiência traduzindo documentos e comunicação do inglês para o português e vice-versa. Quais são os entregáveis que você precisa entregar para eles? Traduzir documentos do inglês para o português. Traduzir comunicações do português para o inglês. E garantir precisão e clareza nas traduções. Menos de 30 horas por semana, menos de um mês e o nível intermediário. Ele vai pagar entre 15 e 26 dólares por hora para esse tipo de trabalho. O que você precisa ter? Obrigatoriamente, saber traduzir do inglês para o português e vice-versa. É bom se você tiver o português e traduzir do inglês para o russo também é um interessante se você tiver. Não é mandatório, mas se você tiver, vai ser um a mais aqui, um plus. Ferramentas, você pode usar um software de tradução, Microsoft Word e o Google Tradutor. Atividade nesse trabalho, ó, já tiveram entre 20 e 50 pessoas que se candidataram para essa vaga. No momento, eles não estão entrevistando nenhum e não foi enviado nenhum convite, porque a empresa pode te enviar um convite também, tá? Aí você não paga os connects, isso é a melhor coisa que existe. A empresa vai entrar em contato com você, vai te mandar um convite para fazer a entrevista e você não gasta connects quando isso acontece. Aqui o histórico das pessoas que já trabalharam com essa empresa. Teve um aqui que aconteceu algum probleminha aqui. Se você tiver interesse, depois você clica aqui, dá uma lida melhor e se aprofunda no que aconteceu. Show, Douglas, eu gostei desse trabalho, é pra mim. Então você vai vir aqui e aplicar agora. E essa página aqui é a página de proposta. É aqui que você vai dar os detalhes de como você vai trabalhar para essa empresa. Se você preenche os requisitos para essa vaga, então você pode se candidatar. Vamos te mostrar como é que funciona aqui. Nessa vaga aqui, tem os termos que são o seguinte.
Aqui é a minha hora cobrada. Eu quero 20 dólares a hora para fazer esse trabalho. Lembra que o cliente é entre 15 e 26, eu vou cobrar 20. Eu posso cobrar 15? Pode. Posso cobrar 26? Sim. Mas você precisa cobrar alguma coisa que faça sentido. Você está começando, você vai cobrar um pouquinho menos. Você tem mais experiência, pode cobrar um pouquinho mais. Se cobrar um pouquinho mais, você precisa justificar o porquê que está cobrando aquela taxa por hora. Mas fica livre, você pode botar quanto quiser. Eu vou deixar 20 aqui para efeito didático e mostrar uma questão para vocês. 15% da taxa de serviço do freelancer. Esse aqui é o que fica para a plataforma Upwork. Não é o que você possa fazer. Para esse contrato aqui é 15%. Então eu tenho que mudar a minha hora para 25. Então para a plataforma vai ficar 3,75. E assim por diante. E aqui embaixo é o valor que você vai receber limpo, líquido na tua conta. 20 dólares você cobra por hora, 3 fica para a plataforma e 17 cai limpo na sua conta. Mais para baixo aqui a gente tem agende uma taxa de aumento. Isso aqui seria no caso de projetos maiores, que você vai ficar vários meses trabalhando. Você pode botar, eu geralmente boto nunca aqui porque eu pego trabalhos menores, então bota nunca. Mas se eu quero que aumente a minha taxa a cada 3 meses. Então a cada 3 meses eu quero um aumento de 10%, por exemplo. E é isso aqui que você vai programar isso aqui. Você já pode fazer isso antes de fechar o contrato com a empresa. Não, eu quero 15% a cada 12 meses. Aqui vai calcular automaticamente quanto que você vai receber a cada 12, 24, 36 meses. Beleza? Eu boto nunca porque geralmente são projetos menores, então não faz sentido ficar preenchendo essa parte aqui. E é aqui que é a parte fundamental que você precisa prestar muita, mas muita atenção, que é a sua carta de apresentação. É aqui que você vai dizer pro contratante o porquê que ele deve contratar você. Quais são as vantagens que ele vai ter te contratando, quais são os benefícios que ele vai ter contratando você e não o outro candidato. Aqui você precisa caprichar e vender realmente teu peixe, mostrar tuas qualidades, os benefícios que você vai oferecer, e aqui você pode até anexar algum arquivo que seja importante, seja relevante para a tua proposta, às vezes um portfólio, às vezes, por exemplo, eu faço alguns trabalhos de dublagem, então eu posso colocar aqui minhas dublagens anteriores, as dublagens que eu já fiz. Você pode clicar aqui e anexar um arquivo que seja interessante. Ou você pode também botar aqui, os trabalhos que você já fez na Upwork. Por exemplo, clica aqui, trabalhos que eu já fiz. Eu quero botar esse aqui. Faz sentido lá. Pronto. Vai ficar como destaque esse trabalho que eu já fiz na Upwork para o contratante ver que eu já fiz um trabalho semelhante, um trabalho parecido, um trabalho que faça sentido para essa vaga aqui também. Indo mais para baixo, aqui nós temos a questão, você pode dar um boost na tua proposta, né? Você vai comprar mais connects e você vai poder botar ali a tua proposta em primeiro lugar. Vai custar 25 connects para você botar a tua proposta como primeira. Mas não é obrigado, tá? Você pode pular isso aqui. Você não precisa pagar os connects a mais para botar a tua candidatura lá no primeiro lugar. É bom? É, mas é necessário? Não, você consegue trabalhos mesmo sem botar um boost na tua proposta, tá? Pode ficar tranquilo. Então, como eu não quero utilizar nenhum connect para impulsionar a minha candidatura, eu só venho aqui e clico em mandar candidatura por 11 connects. Então é assim que funciona quando você encontrou o trabalho que faz sentido para você. Você vai mandar uma proposta, preencher todos os dados daquele contrato e enviar para o cliente, para a empresa avaliar e te contratar ou não. Lembrando, essa é uma plataforma global. Então a maioria dos trabalhos você vai precisar tratar com as pessoas em inglês. Até agora eu não encontrei nenhuma empresa brasileira anunciando ali nenhum contrato em português. Então você pode até utilizar ali o ChatGPT, um tradutor do Google, para mandar a proposta, não há problema algum. Só que fique atento porque pode ser que em algum momento você seja chamado para uma entrevista. E aí você precisa, no mínimo, ter o básico do inglês para conversar em uma entrevista com eles. Um dos trabalhos que eu fiz era justamente entrevista sobre criptomoedas no mercado brasileiro. Uma empresa israelense que ia abrir operação aqui no Brasil e precisava entender como é que era o mercado brasileiro. É uma plataforma global, então
eu preciso dizer para vocês que, no mínimo, o inglês você precisa ter. Você consegue se virar bem na maioria dos trabalhos, porém, vai que eles te chamem para fazer uma entrevista ou peçam algum áudio, alguma coisa que você precisa falar inglês. Então, leve em consideração isso, por favor. Douglas, consegui meu primeiro contrato na Upwork. Mandei minha proposta, passei pela entrevista, conversamos alguns detalhes, ajustamos alguns detalhes e fechamos o contrato. Parabéns, você é um dos felizardos que agora já trabalha remotamente. E agora a tua preocupação é outra. Você precisa se focar em entregar o trabalho dentro daquele planejado, dentro daquela agenda que foi tratada com o cliente e respeitar esse contrato. Como a plataforma é de freelancer, de empresas, você precisa prezar pela sua reputação. Então, tente sempre entregar algo a mais, um pouco antes do prazo. Entregue com excelência o que você vai fazer. Não é só porque você conseguiu o trabalho, agora pode relaxar. É justamente o contrário. Agora que você conseguiu o trabalho, você precisa caprichar. Entregar um trabalho realmente com excelência para encantar o teu cliente e, consequentemente, conseguir outros contratos. Que aí ele vai te deixar uma boa avaliação. Essa outra avaliação pode abrir portas para um outro trabalho, um outro contrato e assim por diante. É assim que funciona a plataforma Upwork, com o sistema de reputação, tanto da empresa como do freelancer. Então é muito importante você cuidar da sua reputação para você sempre estar em destaque e conseguir os seus trabalhos com mais facilidade. Só para mostrar para vocês, olha aqui, 100% de sucesso nos trabalhos. Então preze muito por isso. Entregue tudo que eles peçam, tudo que você se propôs a entregar, entregue. Se puder fazer algo a mais para o cliente, faz, porque isso vai te abrir portas no futuro, pode ter certeza. Legal, Douglas. Eu me candidatei numa vaga que era do meu interesse, consegui o contrato, entreguei o trabalho. E como funciona agora para receber por esse trabalho? Vamos lá que eu vou te explicar também. Então essas aqui são as formas de pagamento que a gente tem dentro da plataforma Upwork para receber pelos nossos serviços prestados. Até já está dizendo aqui, ó, recomendado para o Brasil. Direto na sua conta local em reais. Vai custar 99 centavos de dólar por saque e vai ser depositado na conta bancária no Brasil em reais. Se você quiser configurar, é só clicar aqui no Setup e configurar sua conta. Tem também a opção Payoneer, vai custar 2 dólares por saque, mas tem que dar uma olhadinha ali se não tem umas taxas adicionais daí da própria Payoneer. Quando você configurar ela, vai direto para o site da Payoneer. Também está disponível PayPal, mesma coisa, 2 dólares de taxa de saque. E quando você clicar em Setup, vai para a página do PayPal. Tem também a opção de Wire Transfer, que vai custar 50 dólares por Wire para qualquer banco. Bem carinho aqui, né? E vai levar até 7 dias úteis para você receber o teu dinheiro. Então essa aqui eu acho que é a pior opção de todas. 50 dólares por saque e ainda vai demorar 7 dias para você receber o teu dinheiro. É tempo pra caramba. Então essa aqui não é interessante. Ou diretamente para o teu banco nos Estados Unidos, não tem taxa de saque e você vai receber o teu dinheiro na tua conta americana em dólar. Então, para mim, eu utilizo essa aqui que é a mais interessante. Eu recebo direto em dólar, fica em dólar e ainda não pago nenhuma taxa para fazer o saque do meu dinheiro da plataforma. Agora eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história com a Upwork. Eu sei que muitos de vocês se identificam com essa busca pela liberdade, por mais controle sobre o próprio tempo e, claro, por uma remuneração mais justa que te permita viver a vida que você tanto sonha. Então foi exatamente por isso que eu decidi buscar uma opção de começar a trabalhar remoto. Então como é que foi a minha história? Eu tava com tempo disponível durante a semana, algumas horinhas, que não ia ser o suficiente para eu conseguir um outro trabalho, uma outra atividade, mas poderia se encaixar num trabalho freelancer com micro trabalhos como esse aqui. Eu comecei a pesquisar e encontrei vários sites, várias plataformas e até que eu encontrei a Upwork, que é uma que realmente funcionou para mim. Existem outras que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, mas a que funcionou para mim e a que fez sentido para mim foi a Upwork. Como eu comentei com vocês anteriormente, não foi só abrir a conta na Upwork e começar a ter serviço todo dia. Não foi assim que funcionou. Demorou pelo menos uns 3 meses para eu conseguir o primeiro contrato simples dentro da plataforma. Primeiro trabalhinho ali de 10 dólares. Aí demorou mais 2 meses para eu conseguir outro trabalhinho de 15 dólares. E aí demorou mais uns 3 meses para eu conseguir esse contrato que eu tô agora, que é uma empresa maior e é um contrato mais longo. Mas eu não quero vender para vocês a ilusão de que é fácil, é simples. É só abrir a conta na plataforma e começar a faturar. Não é assim que funciona. Tem uma curva de aprendizado. Se você focar e se empenhar na plataforma, com certeza absoluta você vai melhorando os teus contratos, conseguindo contratos melhores. E daqui a pouco a tua renda não é só uma renda extra, pode ser tua renda principal. Porém, eu vou compartilhar esses dados apenas com quem é membro do canal. Vou valorizar quem contribui aqui com o canal
e trazer essa informação. Então, quem é membro do canal vai ter um vídeo específico dessa tela que eu vou fazer agora. Se você não é membro do canal, aí tá a oportunidade para você se tornar membro e me ajudar a trazer e melhorar cada vez mais o conteúdo e a qualidade dos vídeos aqui do canal. É perfeitamente viável e possível de você conseguir trabalho remoto, principalmente em uma plataforma como essa. Como eu comentei com vocês antes, não é nada milagroso. São algumas horas por semana, mas você pode tentar em uma outra plataforma ou se empenhar mais ou comprar connects e fazer mais conexões. Eu confesso que eu não tenho tanto tempo disponível, mas aquele tempo que eu tinha disponível, eu me dediquei na plataforma. Agora um pouco menos porque eu tenho menos tempo disponível. Mas essa aqui é a beleza da coisa, você pode ajustar conforme a tua necessidade ou o teu tempo livre ou não. Por exemplo, quando eu estava no Paraguai, eu botei que eu não podia estar fazendo trabalho remoto, então fiquei 2 semanas sem trabalhar na plataforma. Quando eu voltei, eu reativei o meu perfil e continuei os trabalhos normalmente. Então vamos lá para as vantagens e desvantagens da plataforma Upwork. O que eu vejo como uma enorme vantagem para o Upwork é que ela é maior do mundo, com clientes por todas as partes, de todos os portes e diversas indústrias, tipo de qualquer segmento. Em outras plataformas você tem uma oferta de trabalhos muito, mas muito menor. Então não é tão fácil assim conseguir trabalho. Então você não tem trabalho para todo tipo de função. Se torna um pouquinho mais restrito. Essa que é, para mim, a grande vantagem da Upwork. Outra vantagem que eu vejo é a variedade de projetos. Tem tarefas pequenininhas, fazer uma pesquisa básica e rápida, de um trabalho de 1 a 2 horas, ou trabalhos longos, contratos longos, que é esse que eu tenho no momento que eu mostrei para quem é membro ali no canal. É um contrato, que eu só tô com um contrato agora, de longo prazo, eles me chamam, enfim. Você tem essa flexibilidade, você pode pegar trabalhos menores ou pode conseguir um contrato de longo prazo ou de prazo indeterminado. A outra vantagem que eu vejo é a segurança no pagamento, porque ela tem mecanismos robustos que garantem que o freelancer vai ser pago. Existem ferramentas para proteger o freelancer, não é que você vai fazer o teu trabalho e não vai ser pago nunca por ele. Se abrir alguma disputa, ambas as partes terão que provar o seu ponto de vista e aí o dinheiro vai ser liberado ou não conforme a disputa. Mas se você trabalhou certinho, cumpriu com o combinado, entregou o que foi pedido, não precisa se preocupar com absolutamente nada. Outra vantagem é que tem várias ferramentas integradas dentro da plataforma, ou seja, tu faz tudo por dentro da Upwork. Você compartilha arquivos, tem calendários, agenda, você pode trocar informação dentro da plataforma, você não precisa ir para fora. Isso para mim, na verdade, é o que mais vale a pena dentro da Upwork, porque acontece em algumas plataformas de como você trata por fora da plataforma. Às vezes eles falam uma coisa dentro da plataforma, fora é outra, e aí você fica naquele limbo e sem segurança. Agora, se você tratar tudo por dentro da plataforma, pode ficar tranquilo e vai dar tudo certinho. Outra vantagem é a questão da reputação, tanto do freelancer como da empresa. Então, se uma empresa começa a contratar muita gente, começa a avacalhar com os pagamentos, ou começa a contratar e paga só metade, ou não paga o que foi devido, etc., a empresa também tem uma reputação. Então, vai acabar caindo a nota de reputação dentro da plataforma. No mesmo caso para o freelancer. Se você começar a avacalhar e não entregar o que foi contratado, ou o que você ofereceu, a sua nota de reputação também vai cair. E aí vai ficando mais difícil para você conseguir novos trabalhos. Mas, obviamente, como tudo na vida, também tem suas desvantagens. E as desvantagens são essas aqui. A primeira delas é que a Upwork cobra uma porcentagem sobre teus ganhos. Então, você fez um trabalho, como eu mostrei para vocês. Alguns contratos são 10, outros 15, outros 20%. Então, essa é uma desvantagem porque a taxa pode ser até bem alta. Imagina, 20% da sua hora. Depois mais impostos, etc., pode acabar se tornando pesado e não compensando. Então você tem que colocar isso na balança na hora de precificar o seu trabalho com aquele cliente. O outro fator é que a concorrência é muito elevada. Como ela é maior plataforma, tem muita concorrência lá dentro. Tem vagas ali que eles postam em 5, 10 minutos, tem 50 candidatos para aquela vaga, para aquele trabalho. Então acaba se tornando bem concorrido, realmente bem concorrido. E por isso que eu vou dar algumas dicas para vocês daqui a pouquinho de como se destacar e o que faz a diferença ou não do que eu percebi estando dentro da plataforma. Mas eu já vamos falar sobre isso. Tem uma curva de aprendizagem. Esse sistema de connects, tu não pode simplesmente sair se candidatando para tudo quanto é vaga, porque nem faz sentido. Muitas não vão nem te chamar para entrevista, não vão nem visualizar a tua proposta. Então não compensa você ficar pagando, comprando connects para ficar candidatando todas as vagas. Você tem que utilizar isso com inteligência. E até você pegar o jeito disso,
demora algum tempinho, tá? Eu estou com 52 connects. De um tempo para cá, eu comecei a receber as propostas. Como eu otimizei o meu perfil, eu comecei a receber propostas. Faz uns 3 ou 4 meses que eu não uso mais os connects porque eu só estou recebendo as propostas. Eu não preciso mais me candidatar nas vagas. Eles me chamam para entrevista. Mas vamos comentar daqui a pouquinho sobre isso. E na mesma linha, esse sistema de connects pode ser um obstáculo para as pessoas que estão iniciando. Até a pessoa entender como realmente funciona pode ser um obstáculo. Mas depois que tu aprende, tá tranquilo, tá? A Upwork realmente é fantástica, mas ela não é a única opção que existe no mercado, tá? Existem diversas outras plataformas para você se cadastrar que funcionam num sistema semelhante à da Upwork. Então não leve isso como a verdade absoluta que só existe a Upwork. Não, existem outras e diversas plataformas. Eu fiz cadastro em algumas eu não me adaptei, eu não gostei do sistema deles, mas é de cada um. Você faça o cadastro em todas, veja qual que se adequa para você, quais tem os trabalhos que fazem sentido para o teu perfil, quais não tem, você deixa de lado. Eu criei em algumas plataformas, mas a que para mim fez sentido foi a Upwork. Então vamos falar agora da Fiverr, que é outra plataforma que também existe, mas ela trabalha um pouquinho diferente do que a Upwork, tá? Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens dessa Fiverr também a partir de agora. Na Fiverr você cria e vende produtos específicos a preços fixos, que são chamados os gigs. Exemplificando, eu crio sites, então eu vou criar um gig vendendo a criação desse site. Eu cobro X reais por esse desenvolvimento do site, do layout do site, enfim, do produto que você vende. E aí é um preço fixo. Isso vai simplificar muito. A pessoa que está do outro lado vai te contratar sabendo quanto que vai custar o teu serviço. Essa plataforma então é ideal para esses serviços rápidos e padronizados. Eu crio o logo. Você cria uma gig lá, a pessoa vai contratar, já sabe que para criar uma logo custa tanto. Então esses trabalhos mais rápidos e mais padronizados, ela é show de bola. Ela vai ser ótima para quem cria logo, para quem faz edição de vídeo curto ou quem faz redação de artigos rápidos. Então, nesses casos, nesses serviços mais padronizados, ela é perfeita, ela é show de bola. Ali na Fiverr é o cliente que busca o serviço que você oferece. O foco é no freelancer, ou seja, é o cliente que busca o freelancer. Ele vai entrar no site e procurar o serviço que ele está procurando e encontrar o freelancer que oferece aquele serviço que ele tem necessidade no momento. E aí a desvantagem da Fiverr é que ela cobra uma taxa fixa de 20% sobre o teu serviço, sobre as tuas vendas. O que eu acho uma taxa bem alta. Ali na Upwork a gente tem uma variação, 10, 15 ou 20% dependendo da demanda e do tipo de serviço. Aqui não, é uma taxa fixa de 20% para todos os serviços oferecidos dentro da plataforma, o que eu acho um pouquinho alto realmente. A outra desvantagem é a guerra de preços. Como você cria e disponibiliza o teu preço, o teu concorrente pode ver que você oferece um serviço similar ao dele e botar um pouquinho mais barato. E cria esse ambiente que não é muito agradável, é a guerra de preço. Eu particularmente não gosto muito realmente. E a terceira desvantagem que eu vejo na Fiverr é que os projetos são mais rápidos, você não consegue um trabalho de longo prazo lá. Não é que seja impossível, mas é mais difícil você conseguir um trabalho de longo prazo dentro da Fiverr. Agora nós vamos falar sobre a Workana, que é uma plataforma que é muito famosa aqui na América Latina. É muito mais fácil você encontrar trabalhos em português e espanhol. Como o foco dela é aqui, você vai ter tem muito mais pessoas e empresas procurando freelancers que falam português e espanhol. Então, se você tem mais facilidade, talvez a Workana seja mais indicada para você. O modelo de propostas da Workana é bem similar à da Upwork. Você encontra o trabalho e manda a proposta para aquela vaga em específico. E agora as desvantagens da Workana. A primeira que eu vejo é que, comparado à Upwork, o volume de projetos na Workana é muito, mas muito menor. Então isso acaba sendo realmente uma desvantagem para a quantidade de projetos disponíveis para você se candidatar. A outra desvantagem que eu vejo é que na Workana o valor médio do orçamento disponível para os freelancers é muito menor comparado às plataformas globais como a Upwork, por exemplo. Se você pegar o mesmo projeto na Workana e na Upwork, você vai ganhar menos na Workana. Na Workana você ganha relativamente menos se comparado ao Upwork. Aqui eu botei como desvantagem, mas é que a taxa na Workana é variável. Pode ser de 5 até 20%. Eu botei como uma desvantagem porque a taxa é muito variável, que depende do cliente, do tipo de cliente que eles têm. E por último, a Freelancer.com, que é outra gigante do mercado. Uma das vantagens que eu vejo da Freelancer.com, como ela é maior, é outra gigante, a quantidade de projetos lá é muito grande. Tem muito projeto para todo tipo de profissional. Isso com certeza é uma vantagem para quem busca esse tipo de trabalho. Outra coisa legal da Freelancer.com é que tem uns concursos dentro dela. Você pode participar de concurso de design, redação, etc. Aí você pode ganhar projetos
e aí melhorar o teu currículo, o teu portfólio dentro da plataforma através desses concursos. Isso é muito interessante, coisa que eu não vi nas outras plataformas. Esses concursos realmente são bem interessantes. E agora as desvantagens da freelancer.com. Como ela tem muita gente, muitos projetos e muita gente, a concorrência costuma ser bem acirrada. E também tem muito projeto que é spam lá, isso é desagradável. Todas as plataformas têm isso, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Mas aqui tem bastante, tá? É meio chatinho isso. As taxas também, ela tem um sistema de taxas sobre os ganhos do freelancer, como a maioria delas, né? Você vai prestar o serviço, um percentual é descontado do teu serviço como remuneração da plataforma. Esse é o sistema praticamente todas elas. Eu não posso dizer qual que é a plataforma ideal para você. Isso vai depender do teu perfil. Eu sempre recomendo você abrir conta em todas. Como é de graça, você não paga nada para abrir a conta lá. Faça conta em todas, dê uma explorada. Configure seu perfil certinho ali e vê qual que faz mais sentido para você. Se você quer projetos de maior prazo, a Upwork é a mais indicada. Agora, se você gosta de fazer trabalhos rápidos, microprojetos, talvez uma outra plataforma seja mais indicada para você. Mas isso vai do teu perfil. Eu não posso dizer o que é certo, o que é errado para você. Mas eu quero te mostrar que existem opções. Seja qual for o teu perfil, existe essa possibilidade e a gente está na melhor época para fazer isso. O pessoal está realmente migrando para o trabalho remoto, para os freelancers, para as microtarefas. Isso é ótimo para a gente que tem um tempo disponível, um tempo livre e quer ocupar esse tempo de forma produtiva. E ainda por cima ganhar uns trocados em dólar. Aí é melhor ainda, né? E agora chegamos na hora das dicas de ouro para você que realmente vai entrar na Upwork em alguma dessas plataformas. Você tem que tomar certos cuidados e aqui agora eu vou te apresentar algumas coisas que eu aprendi com o tempo. Porém, eu vou compartilhar esses dados apenas com quem é membro do canal. Vou valorizar quem contribui aqui com o canal e trazer essa informação. Então, quem é membro do canal vai ter um vídeo específico que eu vou fazer agora. Se você não é membro do canal, aí está a oportunidade para você se tornar membro e me ajudar a trazer e melhorar cada vez mais o conteúdo e a qualidade dos vídeos aqui do canal. O trabalho remoto está em alta. Invista em você. Adquira novas habilidades para se tornar um profissional cada vez melhor e cada vez mais qualificado. Então é isso aí, eu espero que esse vídeo seja apenas o início da sua jornada no trabalho remoto. A Upwork e as concorrentes dela não são apenas uma plataforma. São ferramentas e bem poderosas que, se você utilizar com estratégia e dedicação, pode abrir portas para um mundo de oportunidades que você nem imaginou. Eu compartilhei minha experiência, os desafios, os ganhos que eu tive e continuo tendo dentro dessa plataforma. Eu mostrei a mecânica da plataforma e as outras opções para você ver qual que faz mais sentido para o teu plano global. Tenha em mente que a jornada tem seus desafios, como eu já falei várias e várias vezes. Não é super fácil. Porém, ao meu ver, a recompensa é você poder viver nos seus próprios termos. Você vai controlar o teu tempo, quando você quer e não quer trabalhar. E principalmente trabalhar de onde você quiser. Se você quiser trabalhar viajando, você pode fazer. Se você quiser trabalhar de casa, você pode fazer. Então essa que é a grande recompensa no final das contas, trabalhar remotamente através de uma plataforma dessa. Se você sonha em trabalhar de qualquer lugar, ser seu próprio chefe e ter uma renda que te permita viver onde e como você quiser, então a Upwork é uma ferramenta que você precisa considerar seriamente. Não espere a permissão de ninguém para construir a vida que você tanto sonha. A oportunidade está aí, é só você começar, dar o primeiro passo e começar. Se esse vídeo te inspirou e te deu aquele empurrãozinho que faltava, faça a sua parte. Deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que também está em busca dessa liberdade. E se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a traçar o seu plano global. E deixa aqui nos comentários, você já usa o Upwork? Pretende usar? Quais são as suas maiores dúvidas? Eu realmente quero saber. A tua interação é fundamental para a gente continuar construindo essa comunidade incrível de Global Planners.